Olá, sejam muito bem-vindos ao Vida Plena, um programa da Web TV da Igreja Batista de Constantinópolis, a Constante TV. O Vida Plena é um programa que leva para você informações e conteúdos sobre bem-estar físico, emocional e espiritual. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça dos 3 Cs, né? Que é curtir, comentar, compartilhar. Se tem algum episódio anterior que você quer rever, existe uma playlist lá onde você pode acompanhar os episódios anteriores. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu acho que acomete todo mundo. Alguém alguma vez na vida já teve esse sintoma. Hoje nós vamos conversar sobre dor de cabeça, sobre enxaqueca. E quem está comigo aqui para falar sobre esse assunto, que é tão comum, é a doutora Cecília Grangeiro. Ela é neurocirurgiã. Minha amiga, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e falando sobre um tema que realmente acomete tantas pessoas. Então eu fico feliz quando sou convidada para falar sobre esse tema, sobre formas da gente prevenir também, de melhorar esse quadro que às vezes é tão incapacitante. Muito obrigada, a gente que agradece você ter aceitado o nosso convite. Vamos conversar aqui com algumas perguntas. Então, Cecília, como eu falei, eu acho que todo mundo na vida já teve algum dia dor de cabeça, né? Eu acho que o problema é quando isso se torna muito frequente, quando aquilo fica crônico, né? E aí a minha pergunta é, quais são os tipos de dor de cabeça? Porque não é tudo igual, Verdade. É uma pergunta muito importante, porque as pessoas acham que existe apenas um tipo de dor, apenas um tipo de dor de cabeça. E existem vários tipos, mais de 100 tipos de dor de cabeça. Sim. Exato, e são muitos tipos de dores. E às vezes nós temos também dores associadas. Então, o que é muito importante, minha amiga, assim, para quem sente dor, para quem tem dor de cabeça, é você identificar o tipo da dor, porque só a partir dessa anamnese, dessa conversa com o paciente bem detalhada, a gente consegue saber o tipo e qual o tratamento que vai ser eficaz. Quando você fala o tipo, se dói, que parte da cabeça que dói mais? Isso. Como é que a dor se apresenta, né? As características da dor, é isso, se ela né? é comprimindo, se é pulsátil, qual o local da dor de cabeça, se está associado com outras alterações também, que são os sinais de alerta que a gente chama, que a gente pode falar depois. E é por isso que eu digo que não adianta tomar aquele remédio da vizinha, o remédio do amigo. Mas a minha avó disse que esse remédio é muito bom, mas às vezes não é a mesma dor que aquela pessoa sentia. Então, você caracterizar a dor de cada um é muito importante. E saber se a dor já cronificou também, que é outra coisa importante. Aí tu falou que pode ter até 100 tipos de dor de cabeça. Eu fiquei pensando, 100 é muito, né? Mas assim, se pudesse resumir as mais comuns, os nomes das dores de cabeça que são mais comuns, a gente... Certo. A dor de cabeça mais comum, o tipo de dor que me procuram muito no consultório, com certeza é a enxaqueca, né? Muitas pessoas têm essa dor e o importante, Valquíria, é que é uma dor incapacitante. Tira a pessoa do trabalho. Eu tenho poucas vezes, mas tenho. A pessoa quer ficar mais isolada. É uma dor intensa, geralmente é unilateral. É assim, o principal que chega até lá na clínica comigo. Tem a dor de cabeça tensional, relacionada com o estresse, com a ansiedade, com a insônia. Seria mais como essa dor de cabeça tensional? Essa dor de cabeça, ela não é tão intensa quanto a enxaqueca, mas depois a gente pode conversar sobre a enxaqueca também. E ela não compromete tanto a qualidade de vida do paciente. E o que eu sempre falo é que as emoções também podem estar envolvidas. Tanto numa quanto em outra. Exatamente, como em outra. Então, a gente caracterizar qual o tipo. E eu gosto muito de falar que eu posso passar o melhor medicamento, mas se você não está bem, se a sua emoção não está bem, se você está sentindo uma ansiedade, está passando por algum problema, está tendo insônia, é sedentário, não tem uma vida plena, né? Então, realmente, isso pode afetar a sua dor, não só a dor de cabeça, pessoal, mas a dor cervical, a dor lombar, aquela dor que você não sabe explicar. Tem paciente que chega comigo e fala, doutora, dói tudo. Eu digo, tudo? Doutora, dói todo o meu corpo. E geralmente o paciente com dor crônica é aquele paciente que sente dor por mais de 3 meses,
né? Já é um paciente que procurou tratamento em vários profissionais. Pacientes com dor crônica no corpo, tipo dor lombar. Eu estava lendo recente, isso pode ser um motivo de ele ter dor de cabeça, né? Exatamente. Há uma dor crônica que ele tem em outra parte do corpo. Isso. Ser um motivo para dor de cabeça, né? Exato. E no Congresso Internacional de Dor, a gente discutiu muitos artigos de pessoas que têm alterações gastrointestinais associados também com a enxaqueca. Para ver que como a gente tem que analisar o paciente... Tudo é uma coisa só, totalmente. Né? O corpo é uma coisa só. A gente estuda separada na faculdade, né? Mas é tudo uma coisa só. E às vezes o paciente não entende quando a gente pergunta sobre uma coisa que ele acha que não tem relação, né? Aí depois eu vou explicando qual que é a relação. Tudo tem relação, assim, eu trago isso para dentro da dermatologia, né? Sim. Às vezes eu pergunto como é que funciona o intestino. Acho que o paciente pergunta, mas o que isso tem a ver com a minha pele? Tem tudo a ver, né? E muitas emoções. As emoções. Isso também se manifestam na pele, né? Eu acredito, né? Sim. Então, assim, já que uma das mais comuns é a enxaqueca, vamos começar falando da enxaqueca, que eu acho que é o que mais acomete todo mundo, né? Certo. Existe essa história, é verdade que a mulher tem mais enxaqueca que o homem? Sim, é mais comum nas mulheres a enxaqueca e muitas mulheres me procuram porque tem uma piora da dor no período pré-menstrual também. Então, existe sim esses gatilhos, existem alguns gatilhos para enxaqueca. Isso, o que é importante a gente falar para quem está assistindo a gente. A enxaqueca não tem uma cura. Quando o paciente vai no meu consultório, eu não falo, olha, eu tenho um medicamento que eu vou curar a sua dor. Não é isso. A minha função é promover a qualidade de vida do paciente. A gente tenta diminuir as crises, né? Então, assim, já sei que no período pré-menstrual vai precisar de uma ajuda maior, de uma atenção maior. E eu tento descobrir os outros gatilhos que podem desencadear a dor. Mas um gatilho que é para você pode não ser para mim. Né? E outra coisa muito importante é que fala assim, ai doutora, mas antigamente por exemplo, o vinho pode ser um gatilho. Aí muitas pacientes falam, doutora, mas eu tomava e nunca senti nada. É igual as alergias de pele, eu sempre usei. É assim também? E agora ficou, falei, mas o nosso corpo tá mudando. Olha, eu não sabia que a alergia de pele era assim. Assim também. Então pronto, olha só, descobri, minha amiga, E eu vim pensando nisso no carro, agora vindo pra cá, que o nosso corpo muda. Vai mudando, eu tomava uma taça de vinho, por exemplo, aos 20 anos, 30, não sentia. Agora, perto dos 40, se eu tomar uma tacinha, eu já não me sinto bem. Então, e antes de a gente falar dos gatilhos, porque eu acho que tem vários, né? Como é que é mesmo a dor da enxaqueca? Porque de repente alguém tem e nem sabe que aquilo é enxaqueca. Perfeito. A dor da enxaqueca, ela é intensa. Geralmente ela é unilateral e pulsátil, né? E pode estar associada ou não à aura. O que é isso? Você pode ver, ter hipersensibilidade à luz, pode ver aqueles brilhinhos, pode sentir náuseas, vômitos também. A minha geralmente é bem atrás dos meus olhos, isso, assim, e é pulsando. Forte, né? E você já descobriu os gatilhos? Já quero descobrir o gatilho da doutora. Os meus gatilhos assim, aquele dia que eu trabalhei demais. Sim. Aí eu chego assim. E estímulo luminoso. Sim. Também é o meu gatilho. Perfeito. E aí, essa é a característica. Porém, eu explico também que na medicina nada é exato. A gente pode ter um quadro de enxaqueca com uma dor bilateral. Geralmente é de um lado. Mas a gente vai acompanhando esse paciente. E aí agora os gatilhos mais comuns. Perfeito. Já falou do período pré-menstrual. Isso. O mais comum, depois da Covid também, que assim, a partir da Covid eu comecei a atender muitos pacientes com dor. Por conta da ansiedade, o medo, né? Todos passamos por períodos de incerteza, muitos perderam familiares, então esse luto, a ansiedade, a depressão. Então tem os gatilhos emocionais, Exato, a gente pode colocar nisso, né? Isso. Tristeza, ansiedade. Insônia também é um gatilho, mas assim, você dormir pouco é um gatilho para enxaqueca e dormir muito também. Ai, dormir muito também, então olha aí, gente, é o equilíbrio, tudo na vida é o equilíbrio. Isso, né? A vida plena, pessoal. Também outro gatilho, tabagismo, ingestão de bebida alcoólica. Mas eu e os alimentos que tu falou ainda agora, não foi? No congresso que tu estava de dor. Existe um alimento específico ou não? Vai depender de cada pessoa? Depende de cada pessoa. Para algumas pessoas o café é um vilão. Ai, doutora, quando eu tomo café já começo a sentir dor. Para outras pessoas, o café faz bem. Se não tomar o café, começa a enxaqueca. Então, para ver que como cada organismo... Cada corpo vai responder. Isso, por isso que eu não posso ter um tratamento
restrições iguais Exato. e nem medicações iguais. Exato, não não tem um protocolo assim exato para todo mundo. Cada pessoa é um universo e tem toda uma história que eu preciso conhecer. Às vezes um detalhe, né, faz diferença. E já que a gente falou um pouquinho sobre o período pré-menstrual, os anticoncepcionais, tem essa história, né, de dar mais enxaqueca. Também. Os anticoncepcionais podem também proporcionar maior enxaqueca e, além disso, alguns também podem aumentar o risco de AVC. Como assim, quando o paciente vem comigo, eu já faço uma avaliação total, tanto da parte da dor quanto neurológica, né? Mas sempre encaminho para o profissional, para ginecologista, para ela acompanhar, para ela indicar qual que é o melhor, já que o paciente... tirar, né? Isso, não tirar de uma hora para outra, que muita gente pergunta, doutora, eu posso tirar? Eu digo, não, calma. Né? A gente vai encaminhar para uma colega ginecologista para poder você fazer o acompanhamento. Por isso, Valquíria, que no tratamento da dor, uma equipe multidisciplinar é muito importante. Quem está nessa equipe para cuidar do paciente com enxaqueca? Isso, preciso de uma psicóloga, muitas vezes de uma fisioterapeuta para fazer uma liberação miofacial quando está indicado. Nutricionista, a nutrição tem total relação com a dor, Sim, né? que a gente acabou de falar de alguns alimentos, né? Isso. Café, vinho... Alguns queijos podem ser o gatilho, o chocolate pode ser um gatilho. Muitas pessoas gostam de um chocolate, né? Algumas frutas também. E quando é que a gente, se interrompendo rapidinho, claro, quando é que a gente vai definir que essa enxaqueca é crônica? Perfeito. As dores crônicas... Porque, rapidinho, eu, por exemplo, eu tenho enxaqueca, mas é muito difícil eu ter. Tá. Eu já sei um pouco o que me dá enxaqueca e eu já vou evitando. Tu já sabe lidar com gatilho, né? E depois, já que a gente está falando desse assunto, depois eu volto e faço outra pergunta. Por exemplo, assim, o que eu já percebi? Que eu já começo a perceber um pouquinho, né? Ela vem devagar. Eu já tomo remédio logo. Ah, eu gostei. Porque muitos pacientes fazem o contrário. Falam, doutor, eu espero quando a dor já está instalada. Pois é, isso que eu te perguntar. Tem gente que a gente vê, eu faço de tudo para não tomar remédio. Eu falei, gente, mas comigo é o seguinte, se eu não tomar na primeira sensação que eu já sei, aí eu já consigo não deixar ela vir. Exato, fez perfeito. E outra dica muito importante quando você começar a sentir é beber água. Porque isso é uma orientação que a gente sempre faz. Mas muita água, pouca água? Não, você pode já tomar 2 copos de água, que também ajuda a melhorar a dor. Além disso, a desidratação é um gatilho para enxaqueca. Isso, então nos dias quentes, o calor já é um gatilho também. Imagina quantos gatilhos, né, gente? As pobres, quem sofre com enxaqueca, não, graças a Deus a minha é muito rara e eu já consigo, mas eu vejo gente que reclama muito, que era a pergunta que a gente ia fazer, acabou conversando sobre outra coisa. Quando é que eu posso dizer que é crônica essa enxaqueca? Perfeita, essa pergunta é muito importante, porque nós temos vários tipos de tratamento. E alguns tratamentos só são feitos com enxaqueca crônica, como a aplicação da toxina botulínica, né? Quem tem uma enxaqueca esporádica, de vez em quando, a gente não indica a toma toxina. Aquele remédio na crise e fica bom, né? Mas se você já tem uma dor crônica de mais de 15 dias assim por mês, né? Então, é mais de 15 dias por mês. E a dor crônica é definida como uma dor persistente por mais de 3 meses. Qualquer lugar, dor na lombar, dor na cervical. E o importante de a gente conversar é que a dor, quando se transforma de aguda para crônica, ela começa a fazer uma sensibilização central. O que é isso? Começa a ter um alerta para o teu sistema nervoso central que aquela dor está persistindo. A partir disso, qualquer estímulo mínimo pode causar uma dor bem intensa. Então é importante, pessoal, vocês tentarem evitar essa cronificação. Mas o que a gente vê? Que muitas pessoas vão deixando para lá. Eu vou deixar para lá. A gente que é mãe, a gente às vezes deixa muita coisa também, porque tem tanta coisa para fazer. Ou então não quer tomar remédio, tem essa relutância, né, de não tomar remédio. E vai se deixando de lado. Eu vou ver o que eu posso fazer, né? Isso. Enfim, tem medidas que não são medicamentosas para esses que querem segurar um pouco o remédio? E são medidas que eu gosto muito, porque eu também às vezes seguro o medicamento comigo, né? Então a gente chama do tratamento não farmacológico. O que é isso? É você melhorar a qualidade de vida. Quando você sente uma dor, às vezes é o corpo sinalizando que tem alguma coisa errada. Opa, trabalhei muito.
opa, não dormi bem essa noite, estou tendo insônia, tem alguma coisa acontecendo, estou com uma ansiedade. E uma coisa importante também é que muitas vezes a depressão pode iniciar com a cefaleia. O paciente não sabe que está com quadro depressivo e está com uma dor persistente. Então, as medidas não farmacológicas, quando a gente não usa o medicamento, pode ajudar em tudo isso. Quais são elas? Primeiro, dormir bem. Dormir bem é o quê, doutora? Olha só, a gente preconiza 7 a 8 horas, mas na gente também, a gente quase não faz isso na área médica, não, né? Eu tento me policiar, essa é a verdade. Eu também, tento pelo menos dormir 7. Isso, eu também. 7 horas eu fico muito bem, né? Agora, aquele paciente que fala assim, são mais os pacientes jovens. Ai, doutora, semana de prova, eu passei semana sem dormir, tomando energético. Gente, tá tudo errado. Não vai aprender, a memória não vai ficar exatamente boa, a dor de cabeça vai vir e você não vai produzir. Para isso aí a orientação é estude com antecedência, Exato, né? Pronto. Estude com antecedência. A organização, né? Então, assim, dormir bem é a primeira medida. Eu não durmo bem. Higiene do sono, que a gente também pode falar depois, ou você quer que fale? Então vamos lá. Qual que é a higiene do sono? Você não toma café depois de 17 horas da tarde, senão você vai ficar agitada. Você evita o celular também 2 horas antes de deitar. Desliga os aparelhos eletrônicos. Apaga a luz branca, se puder ligar uma luz amarela, né? Exato, exatamente. Algumas pessoas gostam de ouvir um louvor antes de dormir. Mais calma, né? Isso, gostam de ler a Bíblia, ou então gostam de, não sei, de colocar os óleos essenciais. Cada pessoa tem alguma coisa. Tomar um banho quente também faz parte, né, da higiene do sono antes de dormir. E isso pode te ajudar no sono. Não acontece de uma hora para outra. Aquela pessoa que não dorme bem há 10 anos, que vai na clínica... Não tem como resolver num dia só de mudança de hábito, Exato, né? Tem que persistir. Eu sei que você persistir no hábito é difícil, para mim também é difícil. Eu acho que hoje, assim, o que mais atrapalha a higiene do sono é o celular. Sim. E os adolescentes geralmente é isso. Quando vão na clínica comigo com enxaqueca, geralmente é o uso abusivo, assim, de eletrônicos. Da tela, né? E indo dormir 2 da manhã, 3 da manhã, e indo para a escola no outro dia. Aí começa a baixar o rendimento, piora a dor de cabeça, né? Então a gente vai dar um intervalo agora, a gente volta no próximo bloco ainda falando sobre os tratamentos não farmacológicos para enxaqueca. Pronto. Estamos de volta com o programa Vida Plena. Hoje nós estamos conversando sobre um tema bem comum, que é a dor de cabeça, a enxaqueca. Nós estamos aqui com a doutora Cecília Grangeiro. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Olha, esse é um tema bem comum. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que sofrem com enxaqueca, com dor de cabeça frequente. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre as medidas não farmacológicas, ou seja, maneiras de eu tratar a enxaqueca sem medicação. A gente estava falando sobre o sono, falamos sobre como cuidar da higiene do sono. Acho que a gente concluiu. Isso, faltou alguma orientação do sono. Agora a gente vai para outra. Qual é a outra medida que eu posso tomar, A outra medida, Cecília? Com certeza, é a atividade física, né? E o paciente com dor, muitas vezes o paciente com dor crônica, já está há um longo tempo sedentário, muitas vezes está acima do peso e fala assim, doutora, eu tenho até vergonha de ir para a academia, vão me olhar, eu estou com o meu pezinho, né, bem acima. Mas assim, você ter coragem e dar o primeiro passo é muito importante para a sua saúde. Não vai melhorar a sua dor, melhora a pele, né? Tudo. A parte cardiovascular também. Então, assim, para você ver como a atividade física é importante. E assim, orientar esses pacientes que também não é na primeira semana da atividade física, né? Que ele vai colher os benefícios da atividade física. Exatamente. Né? E a atividade física, a gente recomenda que faça 3 vezes na semana, pelo menos. E eu sempre explico que durante a atividade física tem a liberação de endorfinas, que são analgésicos naturais. Então, assim, a gente deixa de tomar o medicamento e começa a produzir endorfina. E muitas outras substâncias, Exatamente. Né? Libera anti-inflamatórios naturais, remédios de dormir naturais, né? Tudo liberado no sono. E mesmo quando a gente faz atividade
quando a gente usa um medicamento, o meu objetivo não é deixar o paciente usando aquela droga, né? Aquele medicamento para a vida toda. Sim. Então, quando a gente começa a mudar o estilo de vida, começa a fazer atividade física, a gente consegue reduzir os medicamentos e depois retirar também. Agora, eu sei que é difícil, pessoal, eu também tenho que me policiar com essa vida tão corrida, na clínica, operando e com a família. Mas, assim, a atividade física faz parte do tratamento. Isso que eu falo, eu coloco na prescrição. Primeiro, coloco toda a medicação, atividade física, quantas vezes na semana também. Tem uma atividade que se mostra mais eficaz para enxaqueca? Na verdade, musculação, aeróbico ou não? O que a gente sempre indica, até de acordo com a medicina esportiva, que meu marido também é dessa área da cardiologia, é a musculação, ele fica no meu pé. Porque eu gosto da atividade aeróbica, né? Sou da época do step, né? Da época do step na academia, da bicicleta. Mas a gente vê atualmente que a musculação traz muitos benefícios, não só para dor, também quanto para prevenção. Exato, tudo, né? Isso. Até para as doenças neurodegenerativas, não é? Exatamente. Mas assim, quando o paciente não faz nada e eu pergunto, o que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer hidroginástica. Tá ótimo, vamos começar. Tem que começar, né? Isso, eu gosto de fazer uma caminhada. E tem um documentário muito bacana, eu esqueci o nome, pessoal, que fala sobre a longevidade dos pacientes idosos e qual era a diferença. Eles faziam atividade física no jardim. Eles iam para o jardim, plantavam as flores, regavam, então já contava... o contato com a natureza. Isso, então também já contava também como uma atividade, né? Então faz parte do tratamento da dor. Esse manejo não farmacológico é importante. Gente, não existe um medicamento mágico para dor, a gente tem que associar tudo isso, né? Então a gente falou do sono, da atividade física e tem outra medida? Sim. Existem substâncias naturais que ajudam na dor. Foi feita uma pesquisa também recente e que a gente viu a eficácia do gengibre. Então, a alimentação também faz parte do tratamento da enxaqueca, por exemplo. E aí tu recomenda o quê? Chá de gengibre? Isso, chá de gengibre. Não é para tomar uma jarra toda, tudo com moderação. Mas a gente recomenda o gengibre. Ele é anti-inflamatório, né, o gengibre, né? Sim. Talvez, será que essa função, né, anti-inflamatória do gengibre que deve melhorar, a dor é um processo, né? inflamatório, né? E a gente tenta diminuir essa inflamação. Ótimo, para quem não quer tomar remédio, né? Isso. Tem chá de gengibre. Tem. E a gente viu também, Valquíria, que pacientes com vitamina D baixa também tem uma piora da dor. É claro que a gente vê hoje em dia, às vezes, uma superindicação das vitaminas, de reposição. Né? Então, a gente tem que ter cuidado. Você pegar um sol, né? Fazer um passeio de manhã, mas eu sei que na nossa cidade... É muito complicado por causa do calor, né? Isso, é complicado. Então, a gente vai fazendo o manejo de acordo com a realidade de cada um. Sempre pensando como que o paciente pode modificar e realizar o que a gente está programando, né? Para o empresário que viaja 10 vezes no mês é difícil, então a gente vai realizando esse manejo. Agora, o que eu acho muito importante, pessoal, eu falo assim como uma experiência minha, que eu gosto assim de contar. Se você não conseguiu realizar os itens, não tenha vergonha de voltar para a consulta, porque eu já fui na endócrina uma vez e eu não fiz a dieta. E eu fiquei com vergonha de voltar, porque eu não segui tudo aquilo, né? Falei, meu Deus, como é que eu vou contar que eu continuo com a minha Coca Zero, né? E assim, eu falei, gente, como é difícil a gente mudar às vezes em um mês. Então, eu entendo... A gente não vai mudar tudo, né? Eu acho que a gente tem que ir mudando gradualmente, né? Exato, eu entendo essa dificuldade. Quando eu passo também uma receita com 5 itens e o paciente faz 3, né? Isso, a gente dá o primeiro passo já é importante. Agora, assim, sempre... com uma expectativa, eu gosto de ser muito clara com o paciente, de falar que não vai ter a cura de um dia para o outro, não gosto de passar vários medicamentos. Então,
já que não tem cura, né? Tem uma questão genética envolvida nas enxaquecas? Tem a questão genética e tem a nossa questão também sociocultural, né? Na nossa época, a gente não tinha tanta cobrança, eu acho. A gente não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. Então, assim, a gente tem... Não tinha tantas notificações sendo recebidas. Então, a gente tinha um tempo também pra gente, pra ler, pra brincar. Eu brinquei muito na rua, né? Brincava com primos, com amigos. E eu atendo muitos pacientes jovens com enxaqueca. É isso que eu fiquei pensando quando tu falou que tem muito paciente jovem, né? Assim, adolescente. Exato. E muita cobrança, às vezes também a vida exposta, um término de um relacionamento. Quando a gente passava por um coração partido, ficava só entre a gente, né? No máximo, né? Hoje em dia tudo gera uma exposição muito grande. Então, vem muitas vezes a ansiedade. Tem o bullying também que a gente está vendo, é por essa linha que a gente vai mais na enxaqueca na parte na infância e na adolescência, né? Claro também que tem coisas mais sérias que a gente pesquisa, os abusos também, traumas também pesquiso, por isso que às vezes uma psiquiatra muito longa, então, muito né? longa. Muito longa, amiga, são muitos detalhes. E muitas vezes o paciente não fica confortável de contar tudo na primeira consulta. Avaliação, isso. Algumas vezes, pela 4ª consulta, é que quando começam a contar detalhes, porque a dor é definida como um conjunto de sensações desagradáveis, né? E essa dor, ela é influenciada por várias experiências que você passou a vida toda. Experiências que você pode não lembrar, né? Desde a infância, a adolescência. Gente, que complexo a dor, né? Sim, minha amiga, é bem complexo. Eu tenho um caso de algumas pacientes e que sofrem de uma cefaleia, dor de cabeça, muito intensa e que não melhorava com nenhum medicamento, não melhorava com nada. E eu fiquei muito tempo pesquisando os gatilhos, eu não encontrava os exames de imagem normais. Eu acho que gera uma frustração no paciente quando fala, doutora, mas está tudo normal. E eu continuo com a dor, né? E depois de muita consulta, muita conversa, ela me contou de um evento muito triste que aconteceu com ela na infância. E desde esse evento ela tem a dor e ela convive com a pessoa, né, responsável por esse evento triste. Então, assim, enquanto a gente não consegue acolher esse paciente, que eu fico até arrepiada contando, enquanto a gente não consegue acolher, ouvir, dizer que estamos juntos, não pode realmente ser uma consulta com pressa. Rápida, são muitos detalhes, eu tô São vendo, muitos né, detalhes. pra se perguntar, isso. Né? E até mesmo, às vezes, a paciente tem que entender que esse evento tem relação com a dor dela. Então, quando a gente conseguiu encaminhar para a psiquiatria, que é outra coisa que a gente pode falar também, que é o tabu, né? Ah, não vou na psiquiatra, doutora, o que vão falar de mim? Mas, assim, às vezes é necessário. E nesse caso precisava. E desde que ela começou a tratar com a psiquiatra, a dor melhorou muito, assim, 90%. De vez em quando tem a dor, mas a gente conseguiu manejar e melhorar em 90%, é muita coisa. É bem complexo o mundo da enxaqueca, né? Agora, falando sobre medicações. Perfeito. Né? Como é que a gente trata o paciente com enxaqueca? Perfeito. Tanto uma enxaqueca, assim, esporádica, né? O tratamento da enxaqueca, a gente tem os medicamentos que a gente chama profiláticos para tentar prevenir a dor e os tratamentos de resgate quando você está começando a dor. O que eu vejo é que todo mundo tem acesso ao tratamento de resgate. Então, assim, para mim, não adianta muito, porque o paciente não teve a dor especificada, não teve o diagnóstico feito ainda corretamente, está tendo a dor recorrente e usa o medicamento por conta própria, né? Ou então até mesmo aqueles pacientes que falam, doutora, quando eu estou com muita dor, vou no pronto-socorro, me fizeram isso, isso e isso. Fazem às vezes drogas assim potentes, mas que não estão prevenindo que o paciente tenha essa dor. Imagina você no pronto-socorro 4 vezes no mês, 5 vezes no mês. Então, assim, até a paciente fala, doutora, já não aguento me ver lá no pronto-socorro, que eu já chego de novo com essa dor, Porque né? estão sempre fazendo só a medicação de resgate. Não estão fazendo remédio para evitar as crises, né? Exatamente. Não tenho nada contra os medicamentos de resgate. Precisa, né? Precisa fazer, né? Como a gente falou no início, não é para você esperar a dor se instalar para começar a fazer o tratamento. Quando começar a dor, pode tomar o remédio na dose correta, mas eu preciso fazer o profilático.
Muitas vezes na dor, nas dores crônicas em geral, na dor lombar, dor cervical, nós usamos muitas vezes antidepressivos tricíclicos, também que é importante falar. Esses seriam os de profilaxia, né? Para evitar as crises recorrentes. Isso. Né? E eu vejo que os pacientes vão no Google, né? Gostam de ler a bula também, e falar, doutora, esse medicamento aqui eu não vou tomar não, porque é um antidepressivo. Né? Eu até brinco com os pacientes, eu falo, olha, se você for ler bula de remédio, você não vai tomar nenhuma dipirona. Isso. Porque até na dipirona tem lá hepatotoxicidade, vai fazer mal pro fígado, ninguém vai tomar um remédio. Isso. Então, na consulta, eu já conto logo, olha, quando você for ler a bula, vai estar isso, já conto que, né, quais são os efeitos adversos. É claro que para cada paciente eu vejo que o corpo tem uma reação. E esses tratamentos para evitar as crises, eles são longos? São meses tomando, tem paciente que chega a tomar anos. Meses tomando, porque é quando a gente resgata esse paciente que está com a dor crônica, começa o tratamento com a fisioterapia, eu preciso muitas vezes da fisioterapia associada, vou também com o psicólogo. Porque essa dor crônica, ela vai enrijecer na musculatura, é isso? Por isso que precisa da fisioterapia, né? E algumas vezes nós temos dores de cabeça relacionadas com alterações cervicais também, que é outro tipo de dor. O que não te impede de ter essa dor de cabeça e uma hora você tem uma enxaqueca, pode ter também. Gente, é muito tipo de dor, né? São muitos detalhes. Então, assim, enquanto eu faço tratamento de profilaxia da enxaqueca, prevenção da enxaqueca, a gente já começa atividade física, a gente já começa com psicólogo, a gente já recomenda, às vezes eu tenho um paciente, doutora, eu frequentava a igreja, agora eu estou tão triste que eu deixei de ir, então vamos voltar a frequentar. Doutora, eu pintava, eu desenhava, agora não faço mais isso, então vamos voltar a desenhar. Faz parte do tratamento da dor. A dor deprime a gente, né? Sim. A dor crônica vai tirando, assim, né? Exato, vai tirando a vontade de viver. A vontade de fazer as coisas, né? E aí, esse período é o período que eu vejo, Valquíria, muito bonito, que muitas vezes acontece um desabrochar da pessoa. Aquela pessoa que estava assim, sem vontade de fazer nada, estava assim com problemas no trabalho, não frequentava mais eventos na família porque vivia com dor, né? Então ela volta a frequentar com tratamento, né? Com tratamento profilático. Quando está começando a dor, a gente faz o resgate. Muitas vezes a gente faz o diário da dor, é um caderno, né? Hoje em dia tem aplicativo, mas eu sou da época do relicário. Aí você tem que escrever o dia, o horário da dor, isso? O que você sentiu? Eu tive uma raiva nesse dia, eu briguei com alguém. Isso é para tentar achar os gatilhos? Exato, também, né? Até para a gente tentar identificar o que está acontecendo. Então a gente consegue diminuir as crises e diminuir depois o medicamento. E nessa terapia não medicamentosa, eu lembrei agora, acupuntura. Entra. Maravilhoso, é muito bom, a gente recomenda muito a acupuntura. O que eu vejo, as pessoas às vezes fazem até o agulhamento a seco também, que é outro tipo, aí fala, doutora, mas eu fui e não melhorei. Mas assim, gente, não é só uma sessão, né? Tem que fazer tanto a acupuntura quanto as demais medidas. Eu tenho uma paciente que eu gosto muito, mas ela é rebelde. Aí ela é hipertensa, ela é diabética, ela é empresária, ela não dorme, ela fuma, ela bebe. Aí tá difícil. E aí assim, ela né? volta comigo e falei, e aí, a senhora já fez alguma? Não fiz nada, mas a dor voltou, tô aqui de novo. Aí a gente começa toda uma conversa. Ai, doutora, eu tive raiva lá na minha empresa. Aí vem a dor, vem a enxaqueca, vem a dor lombar. Muitas vezes a dor lombar está associada com a emoção também. E falando de medicação ainda, não sei se é só para enxaqueca, né? Mas o Botox é usado também para tratar dor de cabeça, né? Perfeito. Qualquer dor de cabeça? A gente usa para as dores crônicas. A toxina botulínica a gente faz, a doutora Valquíria sabe muito mais do que eu, né? A gente faz esse bloqueio muscular, a gente tenta evitar que a informação chegue, né? E aí a gente faz quando o paciente tem uma enxaqueca crônica, por exemplo. Também faz a toxina para pacientes com AVC, mas já é com outra indicação, não é para tratar dor, né? Mas é para os pacientes com espasticidade, que a gente chama.
Mas para enxaqueca, a gente faz para enxaqueca crônica, faz nos pontos semelhantes à dermatologia, não é justamente igual, faz nessa região também lateral, fazemos na região suboccipital. E tem bom resultado mesmo? Tem bom resultado, mas eu sempre explico que muitas vezes com uma sessão a gente não consegue tratar totalmente. Geralmente são necessárias 3 sessões. E os intervalos são assim? A cada 3 meses, 4 meses. Que dura o efeito da exato. Mas eu tive uma paciente que a gente já tinha tentado de tudo, todos os tipos de tratamento, tudo. E aí eu falei, olha, agora que a gente já fez tudo, já faz o manejo, ela é nutricionista, né? Então vamos tentar a toxina. Mas eu falei, olha, eu sou muito realista, só na terceira. A gente fez uma vez. Foi um ano então, praticamente, né? Isso, acompanhando. 3 meses de mas intervalo. A gente fez só uma vez, né, nela. E ela falou, olha, eu já tive vários, assim, de raiva, de estresse e não tive nada. Então eu falei, nossa, foi muito bom esse feedback, a sua mensagem. Gente, mandem um feedback para os médicos, né, que a gente gosta. Que eu falei, nossa, valeu a pena então a gente tentar esse tratamento, até porque na parte neurológica são muitos detalhes, né? A gente fez tanto nela na região cervical, né? Toda essa região a gente fez a aplicação da toxina. É um tratamento que é mais oneroso também, né, para o paciente, mas fez efeito. Ser associado, também não é um tratamento sozinho, exato, né? Sempre associado, mas né, a gente conseguiu tirar os medicamentos. Conseguiu tirar. Isso, então valeu a pena, né? Não percam, a gente vai continuar aqui, nós vamos dar um intervalo. No próximo bloco nós vamos continuar conversando sobre dor de cabeça. O Vida Plena está de volta. Voltamos aqui conversando ainda sobre dor de cabeça, sobre enxaqueca, que é um sintoma tão comum, como a gente falou outras vezes. Todo mundo já teve uma dor de cabeça na vida, não é? Então você pode compartilhar esse vídeo com pessoas que você conhece que sofrem com dores crônicas. E fica aqui com a gente no último bloco, que agora nós vamos voltar a conversar com a doutora Cecília. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre outros tipos de dores de cabeça, né, Cecília? Perfeito. E antes de perguntar sobre os outros tipos, só vamos concluir aquela parte ali. Existe todo mundo que sofre com dores de cabeça crônica quer logo fazer uma tomografia, não é? Verdade, verdade. Muita gente quer fazer a tomografia e... Ressonância, eu quero vasculhar o corpo todo, fazer tudo que é exame de sangue, hormônio... E aí, existe essa abordagem mesmo? Olha só, existe, mas assim, os exames complementares, como o nome já diz, ele é complementar. Depois que a gente faz a conversa, que é a anamnese, o exame físico, a gente vai indicar algum exame ou não. Às vezes, assim, eu vejo as pessoas muito ansiosas. Doutora, eu quero fazer um check-up completo. Pede tudo do meu sangue. Eu quero achar alguma coisa. Se não tem indicação fazer aquele exame, não vai adiantar, assim, para mim. Para dermatologia também eu acho que é assim. Para todos os médicos, né? E que a gente não precisa. Mas eu vejo que tem essa ansiedade. Mas eu quero porque eu quero fazer. E se for um diagnóstico de enxaqueca mesmo, não precisa de exame de imagem, né? Não, ressonância, a gente tomografia, não faz nada disso, não. né? Muitas vezes a gente pode fazer a ressonância para descartar outras causas de dor. Agora, muita gente fala assim, ai, doutor, eu sinto que eu tenho um aneurisma cerebral e eu sinto essa dor de cabeça no meu aneurisma. Eu escuto muito isso, é meu aneurisma que está doendo. Eu digo, gente, calma, que sim, que o aneurisma exatamente não dói, né? Então, só rapidinho, o que é o aneurisma? Só para quem está vendo a gente. O aneurisma cerebral é uma dilatação, vou falar de uma forma assim para tentar explicar, em uma artéria, né? E aí, algumas pessoas que já tiveram esse diagnóstico, ou que já foram operadas com aneurisma, ou que já fizeram a clipagem, que a gente chama do aneurisma, toda vez que tem algum tipo de dor, já associam com essa lesão. É do aneurisma, né? E muitas vezes não tem relação nenhuma. Então, assim, para cada caso tem indicação de um exame de imagem. Geralmente a gente pode fazer uma ressonância de crânio, mas os exames de imagem estão indicados geralmente quando a gente tem sinais de alerta, que a gente também ia falar, né? Depois posso falar. Se você quiser falar quais são os sinais de alerta para assim, né? Isso, quais são os sinais de alerta na neurocirurgia, né? Primeiro, perda de força em alguma parte do corpo. Qualquer Doutora, parte? Eu fiquei com minha parte paralisada, já é um sinal de alerta. Crise convulsiva pela primeira vez em adulto, aquele adulto que nunca convulsionou
e teve a primeira crise convulsiva e vem apresentando uma cefaleia, vem tendo dor de cabeça. A gente já fica com, né, opa, o que esse paciente está apresentando? Desmaios, entra assim? Isso, exato. E o importante falar é que mesmo que a ressonância venha normal, a gente repete esse exame 6 meses depois para comparar, para ver se realmente não houve crescimento de alguma lesão neoplásica, algum tumor, né? Neoplásica é mais difícil às vezes de entender. Uma lesão que era muito pequenina e depois começa a aparecer na ressonância. Então a gente também investiga isso. É outro sinal de alerta, vômitos também, dores intensas, a dor de cabeça que piora durante o sono. Doutor, eu acordo com uma dor. Então acordar com dor de cabeça é sinal de alerta? A gente já pesquisa um pouco mais profundo também. E febre, a rigidez de nuca, aí a gente já pensa em associar essa cefaleia, a dor de cabeça, com uma meningite, uma encefalite. Então, assim, é importante a gente pensar em vários tipos de diagnóstico, mas indicar o exame pensando em fazer aquele diagnóstico específico. Esses sinais de alerta é porque poderia ser que causa dessa dor de cabeça? Perfeito. Uma causa muito comum, que eu acho importante a gente falar para quem está assistindo, são os hematomas crônicos. O que acontece? A pessoa caiu, paciente idoso de 60 anos, caiu há 4 meses, 3 meses, mas ficou bem, fez a tomografia, ficou tudo bem. Depois ele começou a apresentar, depois de 3 meses, muita dor de cabeça. Muita dor, começou a mudar o comportamento, ficou com um braço mais fraco. Então, esse paciente precisa fazer urgente um exame de imagem, principalmente uma tomografia, porque pode ser um hematoma crônico, pessoal. Dentro do cérebro, dentro do cérebro. Você caiu há 3 meses e depois de um tempo que começou a realmente a sentir esses sintomas. E muitas vezes o paciente não lembra que bateu a cabeça. Aí eu pergunto, mas você não bateu? Não. Mas não caiu? Não, doutora, eu não caí. Há 2 meses, 3 meses. Ah, doutora, há 3 meses eu tive uma queda no banheiro. Estava descendo uma escada, eu caí. Então é importante essa informação também, né? E os tumores, né? Você falou, Sim, né? Os problemas neoplásicos, exato, né? Podem ser uma os tumores causa, né? cerebrais podem ser uma causa. Quais são os sintomas? Nos tumores depende muito da localização. Cada área pode ter afetar um sintoma diferente, um né? sintoma. Nas crianças, geralmente os tumores são infratentoriais, nessa região mais abaixo, nos adultos mais supratentoriais, que é uma nomenclatura que a gente usa da anatomia. E muitas vezes é a crise convulsiva o primeiro sinal, né? A dor de cabeça, fraqueza de um lado, perda de força, vista também, perda né? de visão. De onde está o tumor, né? Exatamente. Pode ser a visão afetada, né? E uma coisa também muito importante que eu vejo, aquele paciente hipertenso, diabético, descompensado, que não controla, não usa medicamento, e aí ele tem uma piora súbita, uma cefaleia, uma dor de cabeça intensa, e muitas vezes procura a gente no pronto-socorro e é um AVC hemorrágico, em regiões profundas, que a gente chama, né? Então, para ver como a dor de cabeça, ela deve ser estudada assim com atenção. Na maioria das vezes são quadros benignos, graças a Deus, mas pode ser algo mais preocupante. E uma coisa que eu preciso falar, que eu lembrei agora, é que muitos pacientes hipertensos só tomam medicamento quando estão com dor de cabeça. Então, assim, eu repito muitas vezes para não fazerem isso. Muitas vezes a dor de cabeça já é sinal de que algo grave pode ter acontecido. Ai, doutora, eu tenho a pressão alta, mas eu só tomo quando eu começo a passar mal. Eu digo, gente, não pode fazer. Aí, Cecília, tu falou ainda agora sobre queda, né? O idoso cai, faz hematoma. Eu lembrei daquele mito, que eu não sei se é verdade ou não, quando a criança cai, não deixar a criança dormir. Ah, é perfeito. Não tem nada a ver com isso, mas é boa bora pergunta, falar. Porque muita gente pergunta isso. Na verdade, é realmente um mito, né? Mas eu entendo a preocupação da população em geral, porque nós temos um tipo de hematoma que a criança está bem, está falando, de repente piora. Então, assim, quando você vai levar o seu filho no pronto-socorro, quando cair, a gente investiga a primeira coisa, o mecanismo do trauma. Ah, foi uma queda da própria altura, a gente não vê como o TC é grave. Ah, caiu de uma cadeirinha, ok. Mas eu já atendi, essa semana passada, uma criança que caiu do pula-pula,
fez um hematoma enorme. E teve Pula-pula. Que é teve... tão comum em festa. Exatamente. Eu falei, nossa, minha filha já usou tanto um pula-pula. E foi uma queda de pula-pula, fez um hematoma enorme. Sentiu muita dor de cabeça e teve que ir para a cirurgia de urgência. O que ela apresentava? Vômitos, porque a pressão dentro do crânio já estava aumentando. Então, muitos vômitos. E, às vezes, já começa a rebaixar o nível de consciência, quando a criança fica mais sonolenta. Então, se você chama a criança, ela não responde, ela não contactua. Então, acho que é por isso que vem essa história de não deixar dormir, porque pode confundir, de repente, com o sintoma. Pronto, foi isso. Acho que deve ser isso, né? E aí, muitas vezes, no pronto-socorro, já ficam tentando acordar a criança. Eu digo, não, já está aqui com a gente já fez o exame, já está tudo ok, pode deixar dormir um pouquinho. Mas, assim, é importante você investigar o mecanismo de trauma. Uma criança que foi atropelada merece uma investigação no pronto-socorro, né? Ah, doutora, eu falei, o que aconteceu com ela? A criança estava ótima. Um conhecido foi dar ré no carro e atropelou a criança. Então, precisa investigar mais a fundo essa criança, deixar em observação também, para a gente acompanhar como é que vai ser a evolução nas primeiras 48 horas. Aí a gente perguntou sobre os outros tipos de dor de cabeça, quando fazer exame e quando eu devo ir ao pronto-socorro com a dor de cabeça. Perfeito. Que é uma coisa muito grave, que eu preciso me preocupar. Ou então, assim, eu já tive crises de enxaqueca, assim, de chorar de dor. Falei, será que eu vou ao pronto-socorro se eu tomo alguma coisa na veia? Tá. Então, quando é que assim, eu devo me preocupar? Sim, a gente indica que os pacientes procurem um pronto-socorro quando há esse sinal de alerta. Uma dor de cabeça que você nunca teve na vida igual, alguma coisa grave pode estar acontecendo. Então, quando a pessoa fala, doutora, eu nunca senti uma dor dessa na vida, geralmente é melhor ir ao pronto-socorro. Eu recomendo que vá para a gente investigar melhor. Uma dor súbita, né, aquela que começa de uma hora para outra, intensa, de forte intensidade. Depois de trauma, né, como tu acabou de falar, exatamente, né, queda, né? Isso, que pode estar associada a vômitos, desmaio, que é a perda de consciência, perda de força em alguma parte do corpo, perda da visão. A gente recomenda que vá realmente ao pronto-socorro. E também febre. Muitas vezes uma dor de cabeça com febre pode ser um processo infeccioso mais grave. Os mais preocupantes são as meningites. Sim, né? exatamente. A gente tem que se preocupar com elas, e até mesmo as bacterianas e as virais também. Ontem eu atendi uma criança que teve uma sequela importante após meningite, com as vacinas todas ok. E o quadro era dor de cabeça, vômitos, né? E uma prostração, aquela criança que estava mais paradinha, desidratada, mas está evoluindo com melhora, porém ficou com sequela. E sobre exames de sangue? A gente falou sobre exame de imagem, né? Tomografia, ressonância. Perfeito. E os exames de sangue? Como deve pedir? Se vai ter algum sintoma ali, que vai algum achado no exame que vai ajudar no diagnóstico? Claro, é uma pergunta importante. Eu vejo que tem uma febre muito grande hoje em dia daqueles exames também completos, com todos os tipos de íons, né? E para enxaqueca, alguns exames são importantes. A gente pede, sim, um hemograma, quer saber como está a ferritina, a vitamina D, a vitamina B12 principalmente, né? O magnésio. Mas, assim, aquele exame que você não tem uma indicação realmente, eu não costumo pedir. E aí, quando a gente vê uma alteração no exame, um paciente com uma anemia muito grave, por exemplo, um paciente com uma alteração que pode indicar uma doença inflamatória, infecciosa, tudo isso pode causar dor de cabeça. A dengue foi uma causa importante de dor de cabeça, né? A Covid foi uma causa importante de dor de cabeça. Então, quando a gente suspeitava de um paciente com quadro viral, pedia, mas já suspeitando daquele diagnóstico. O que eu, assim, não acho muito interessante é quando o paciente chega com uma lista enorme. Mas eu faço esse check-up não sei aonde, eu queria fazer aqui também. Então, às vezes... Não precisa pedir tudo, né? Quando tem indicação, a gente faz, né? Isso. Aí, ainda falando de tratamento, Cecília, aquele paciente que chega tomando um monte de remédio, ele está tomando analgésico com anti-inflamatório, está misturando tudo. Será que esse excesso de medicamento pode estar piorando a enxaqueca? Nós temos um tipo de dor de cabeça que se chama dor de cabeça por abuso de medicamentos, de analgésicos. Então, até a equipe de marketing está ali balançando
A cabeça, porque eles já sabem. Então, a gente realmente faz um desmame. É claro que eu não vou criticar esse paciente. Eu entendo que foi uma tentativa de tratar de qualquer forma. Mas há 3 semanas eu tive uma paciente muito especial que ela chegou com uma sacola de medicamentos porque ela estava com muita dor. Anti-inflamatório, relaxante muscular, né, analgésico. Aí fica tomando tudo e nada resolve, Não estava né? resolvendo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente vai diminuir para 2. Porque era realmente os 2 que iam fazer a diferença. Né? E a gente associou com um tratamento injetável para dor, né? Algumas vezes... Então, às vezes precisa dos injetáveis também, Algumas vezes né? a gente faz os intramusculares, né? Às vezes faz um corticoide, né? A gente gosta também às vezes dos corticoides quando estão indicados. E aí, com esses 2 medicamentos, com o corticoide, fizemos uma terapia tópica também, que é um adesivo que a gente pode colocar. Que é analgésico? Isso, um adesivo que libera analgésico? Exato, exatamente. E a gente conseguiu melhorar a dor. Agora, é um tratamento a longo prazo, a gente está nessa fase do tópico, do intramuscular e do farmacológico via oral. Agora a gente vai tentar diminuir isso e introduzi-la na atividade física. Eu estou nessa fase. Aí eu falo, quando você voltar, vou perguntar, foi para academia, fez uma caminhada, terminou aquele relacionamento abusivo, como é que tá agora? São muitas coisas para alinhar, não é? Tanto que tem até uma história que dizia assim, eu não posso me envolver com o paciente na consulta, mas o médico da dor, a gente se envolve assim em muitas questões. Em muitas questões, né? Porque a dor é muito... Então, muitas vezes voltam para contar uma história. Eu tinha um paciente com dor, que ele era obeso e queria operar uma hérnia. Doutora, eu cheguei com esse peso, eu quero operar, com esse diagnóstico de hérnia, eu quero operar. E aí a gente não operou, a gente enviou para nutricionista, para psicóloga. Ele perdeu peso, ele começou a caminhar, começou a correr, virou maratonista, casou, teve filhos, montou uma empresa e foi morar em outra cidade. Eu falo, gente... A neurologista mudou a vida do homem. A neurocirurgia mudou a vida do homem. Deixei de operar, mas assim, a gente fica feliz com essas histórias de mudança, e é isso, né? Que a gente quer, acho que como médico, né, Cecília? É trazer uma mudança definitiva de qualidade de vida, né? Sim. Não é tirar o paciente daquela crise só, né? Verdade. É conscientizar eles que ele precisa ter um estilo de vida, né? Eu tenho falado muito isso com as minhas pacientes, Legal. né? E tem um caso dermatológico também, que eu lembrei agora também, de uma paciente com uma dor na unha. Uma dor insuportável, uma dor terrível, dor de meses. É um tumor. E aí... Era um tumor. Um tumor glóbico, Primeira vez que eu vi isso. Mas aí encaminhei para dermatologia. É muito doloroso mesmo esse tumor. É mesmo? Mas olha só, para ver a importância desse contato, né? Eu lembrei de uma amiga minha da infância, que ela é especialista em unha. Eu falei, amiga, você pode me ajudar encaixando esse passo? Tá, tudo bem, vamos avaliar. Aí me mandou a resposta, era isso. Nem eu imaginava que era um tumor. Então, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Acho que a gente conseguiu falar sobre muitas coisas, né? Sobre enxaqueca, dores de cabeça. Orientamos vocês sobre quando se preocupar com a dor de cabeça. Mas eu acho que o que é mais importante, que eu vou pedir para Cecília terminar aqui, antes de ela também falar pra gente onde a gente pode encontrar a Cecília, as redes sociais, pode finalizar com isso. É sobre uma questão da automedicação, né, Cecília? Sim. Acho que pode concluir falando sobre isso e falando onde as pessoas podem encontrar a doutora Cecília. Perfeito. Como vocês viram ao longo da nossa conversa, existem muitos tipos de dor, muitos tipos de dor de cabeça. Então, o tratamento ele é individualizado para cada paciente. Por isso que a automedicação não está indicada. Usar o medicamento que um amigo está usando, que a prima também já utilizou, pode ter feito efeito para aquele tipo de dor e para a sua pode não fazer nenhum efeito e trazer ainda malefícios. Então, a gente indica que você procure um especialista. Eu atendo na Clínica Leviari, né? Se quiserem conhecer também, nos visitar, tem uma equipe multiprofissional lá maravilhosa. Serão muito bem recebidos, com né? Psicólogo, psiquiatra, nutricionista, fizemos uma equipe com muito carinho. E a minha rede social é a doutora Cecília Grangeiro. Lá a gente fala sobre automedicação, sobre os perigos, sobre tratamentos não farmacológicos para dor, sobre enxaqueca, sobre esses assuntos que a gente falou hoje que eu amo falar. Que bom. E eu queria terminar dizendo para vocês que não é normal viver com dor. A sociedade acabou acostumando, né, com isso. E se você tem uma dor crônica que já dura mais de 3 meses, procure um especialista, porque dor crônica é uma doença.
e fica muito mais difícil depois de Sim, tratar, né? sim. E então, agradeço o convite, muito obrigada. Nós que agradecemos, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E o Vida Plena fica por aqui. Nos vemos nos próximos programas. Amém.